Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade, à aula. Esse é um segundo vídeo, ainda sobre o mesmo tema, Agora a gente vai falar um pouco sobre liberalismo. Então, o que é liberalismo, É um conjunto de pensamentos que surgiu no século XVII e ganhou destaque na Europa no século XVIII. Seu apogeu ocorreu após a Revolução Industrial, no início do século XIX. Basicamente, a visão liberal de mundo consiste em enxergar que todos os seres humanos são dotados de capacidade para o trabalho, intelectuais, e todos têm direitos naturais a exercer sua capacidade. Aqui, pessoal, fazendo aí uma consideração, nós, sociedade Brasil, o mundo ocidental, mas vamos focar no Brasil, nós vivemos sobre a égide do liberalismo. A nossa sociedade, a nossa economia, a nossa política é baseada nos preceitos liberais. Hoje nós vivemos um novo liberalismo, um neoliberalismo, mas isso vai ser um assunto aí para uma próxima aula. Então nós vivemos sobre esses preceitos, os preceitos liberais, Dessa maneira, o Estado não tem o direito de intervir na vida e nas liberdades individuais dos cidadãos, a menos que esses atentem contra a ordem vigente. Aí seria a questão da punição, O judiciário. Aqui, pessoal, uma crítica, a esses preceitos neoliberais. Eles dizem que todos são iguais em oportunidades, mas na verdade a gente sabe que não é bem assim. A gente vive num país onde, dos seus 500 e poucos anos, quase 400 anos, havia escravidão. Então, quer dizer, é uma sociedade muito desigual. Então, essa questão de oportunidades para todos, a gente sabe que isso daí é uma ilusão. E não existe de fato, Não são todos que têm aí as mesmas oportunidades de estudo, de saúde, de trabalho, enfim. Esse pensamento liberal norteou eventos como a Revolução Francesa, Revolução Industrial, criando um Estado de direito liberal na modernidade que visa assegurar os direitos dos cidadãos e acabar com o despotismo. Quando houve a Revolução Francesa, essas ideias liberais, dos filósofos iluministas, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, era uma revolução de fato. Eles queriam acabar com o absolutismo, com aquele poder absoluto do rei e tal. Mas o Estado que se formou depois, esse Estado liberal, continuou privilegiando alguns em detrimento de outros, Então a gente tem que pensar com cuidado essas ideias liberais. Pessoal, o liberalismo, como um todo, ele visa acabar com a pressão do chamado Antigo Regime. Antigo Regime era aquelas monarquias absolutas, Então, inicialmente, essas ideias liberais realmente queriam acabar aí com essa opressão do Antigo Regime. Para os liberais, o ser humano era dotado de direitos naturais. O que são os direitos naturais? Direito à vida, direito à liberdade, direito à propriedade. John Locke é um grande filósofo, Ele dizia que o direito de todos os cidadãos de participar da política e da economia, de trabalhar, de acumular riquezas e adquirir uma propriedade privada. Desse modo, eram direitos naturais a vida e a liberdade, sendo vedado ao Estado qualquer forma autoritária e injustificada de restrição da liberdade ou assassinato de cidadãos, que era o que ocorria nas monarquias absolutas, Eles determinavam quem ia viver, quem ia morrer, enfim, a liberdade, prisões. Hoje, pessoal, a gente vive em um Estado liberal, mas a gente sabe que não é bem assim essa liberdade, Aqui cabe bastante críticas, porque nem todos têm as mesmas oportunidades por questão financeira, por questão social, familiar e por aí vai, Aqui os tipos de liberalismo que existem, Liberalismo político e o liberalismo econômico.
Chamamos de liberalismo clássico aquele que surgiu com os ideais, né, os filósofos liberais, iluministas ali no antigo regime. Pessoal, então, ó, liberalismo político. O pensamento liberal, em geral, visava acabar com a opressão estatal sobre a vida das pessoas em seus aspectos políticos e econômicos. Para tanto, era necessário abandonar a visão medieval de governo, aquela visão de poder absoluto e irrestrito de um governante, que é aquela luta, né, dos filósofos iluministas, né, contra o antigo regime, contra o governo de reis. No campo econômico, as ideias do filósofo e economista inglês Adam Smith que predominaram ao estabelecer as diretrizes desse novo pensamento econômico. O liberalismo econômico consiste no entendimento de que o Estado não deve interferir na economia. Ou seja, de acordo com esse pensamento neoliberal, os comerciantes, os produtores, a lei da oferta e da procura é que regula o mercado. Então, quando tem mais oferta de um produto, o preço cai. Quando tem menos oferta, o preço sobe. Se tem empresas que são concorrentes, essa concorrência vai fazer com que o preço se estabilize. Só que na prática a gente sabe que não é bem assim, né? Porque existem formações de cartéis, de monopólios, existe conchavos, né, entre grandes empresas a manter um preço alto, né? Enfim, então na prática isso não acontece bem de fato, né? Pois essa deve ser feita a partir da livre iniciativa dos cidadãos, que devem ser livres para produzir e fazer comércio, sendo responsáveis por si mesmos. Ou seja, né, a lei da oferta e da procura. Você é livre, você pode comprar de quem você quiser, você pode vender para quem você quiser. Só que a gente está vendo isso na prática, né? Por exemplo, aqui no Brasil, a alta no preço do arroz. Isso está bem aí atual. Por que o preço do arroz está alto? Porque os produtores de arroz brasileiro preferem exportar o arroz para outros países, onde eles vão receber em dólar, em euro, são moedas mais valorizadas, ao invés de vender aqui no mercado interno. E isso faz com que o preço da mercadoria suba aqui no Brasil, por isso que o arroz está tão alto. O preço está alto. Então, quer dizer, essas ideias liberais na prática não funcionam muito bem, né? A meritocracia e a valorização do esforço individual são marcantes no pensamento liberal. O que é a meritocracia? Vem de mérito, né? Quer dizer, você conseguiu conquistar algo pelo seu esforço, pelo seu trabalho, você tem um mérito nisso. Só que a coisa também não é bem assim, né, pessoal? Uma pessoa que nasce numa família pobre, tem diversas condições adversas na vida, ele não tem a mesma oportunidade do que uma pessoa que nasce num contexto diferente, nasce ali numa família mais estruturada, né, financeiramente, vamos dizer assim. Então, né, essas ideias não são bem assim. Pessoal, a história então do liberalismo, né? Ele negava a origem divina do poder, aquela origem de Bossuet, né, aquele filósofo do iluminista, né, que dizia que os reis tinham a origem do seu poder vinda de Deus, né, a origem divina, e defendia a ideia de que os cidadãos tinham direito natural de liberdade, de propriedade privada e resistência contra governos tiranos, quer dizer, a sociedade poderia escolher quem iria governá-los, né? John Locke, um dos grandes filósofos aí liberais, propunha a substituição do absolutismo por uma relação contratual entre governadores, devendo as bases desse relacionamento serem estabelecidas por um conjunto de leis à Constituição. Então, né, era contra aquele regime absoluto e a favor aí de um regime estabelecido por leis escritas, quer dizer, e todos os cidadãos, incluindo os governantes, deveriam seguir essas leis.
O liberalismo econômico ganhou contornos definitivos com o economista Adam Smith, né? Como eu disse para vocês, que foi o criador aí do liberalismo econômico, escrevendo o livro A Riqueza das Nações. Tá ok, pessoal? Então, ó, aqui fala um pouquinho ainda de Adam Smith, né? E aqui uma imagem que eu trouxe para vocês, ó. Esse é o Adam Smith. E aqui, John Locke. Tá ok, pessoal? Agora eu vou passar um vídeo para vocês que eu acho que vai ajudar aí na compreensão desses conceitos, tá ok? Assistam aí com atenção. Olá, seja bem-vindo a mais uma mini aula e hoje nós vamos falar sobre o que é liberalismo. Vou dividir este vídeo em 3 etapas. A primeira delas vamos falar um pouco sobre o que é o liberalismo, depois vamos tratar sobre o liberalismo político e finalizar falando sobre liberalismo econômico. O liberalismo é a doutrina que serviu como base nas revoluções contra os regimes absolutistas ocorridos na Inglaterra e França durante os séculos 17 e 18. O que o liberalismo defende? Acima de qualquer coisa, o liberalismo ele defende a liberdade individual do homem. Ele defende também a democracia representativa e a divisão dos 3 poderes, direito à propriedade privada e defende a livre iniciativa e concorrência. O liberalismo político, assim como o liberalismo social e econômico, ele baseia-se na liberdade individual, conforme já dito. Ele contrapõe ao Estado absolutista, defendendo a criação de um Estado com autonomia limitada, com base na democracia representativa e divisão dos 3 poderes, que seria o executivo, legislativo e judiciário. Mas o que é essa democracia representativa? A democracia representativa ela tem por princípio da qual os eleitores elegem seus representantes através de votos para atuarem conforme os seus interesses. Pelo menos isso é o que deveria acontecer. Cada um desses poderes, voltando a falar dos 3 poderes, o executivo, legislativo e judiciário, quer dizer que cada um desses poderes são distintos e interdependentes, de forma que eles sejam submissos às leis que garantem os direitos fundamentais do homem. Tá. Quando eu falo que esses 3 poderes são distintos e interdependentes, eu estou falando que toda decisão que o Estado tem que tomar, primeiramente ele tem que passar por esses 3 poderes. E esses 3 poderes eles têm que ter uma concordância entre eles para que essa decisão possa ser validada. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre o liberalismo econômico. Ele defende a não intervenção do Estado na economia. Tá, o papel do Estado para o liberalismo econômico é apenas garantir a livre concorrência entre as empresas e defender o direito à propriedade privada. Basicamente é isso. Bom, segundo os pensadores da economia liberalista, eles acreditam que a economia é igual à natureza física. Ela possui uma ordem natural e imutável e cabe ao indivíduo descobri-la e atuar de conformidade com os mecanismos dessa ordem. Para exemplificar um pouco mais esse conceito, eu vou usar a ideia de mão invisível do economista Adam Smith. Bom, Adam Smith ele foi o mais influente pensador do liberalismo econômico, tá? E ele defende aquilo que ele chama de mão invisível. O que é essa mão invisível? Ele defende o seguinte, que os indivíduos, mesmo agindo de forma egoísta, ele acredita que os indivíduos por si só eles são egoístas e buscam o seu próprio interesse. Mas só que esse egoísmo, uma vez quando eles buscam atingir o interesse próprio, eles tendem a cooperar mutuamente para o bem comum. Ele usa como exemplo o padeiro, o açougueiro, as pessoas que prestam serviço. Ele fala o seguinte, eu não vou ter que contar, não preciso contar com a boa vontade do açougueiro para que eu possa comprar uma carne. Eu tenho que contar com o egoísmo do padeiro, com o egoísmo do açougueiro, por exemplo, que uma vez ele vendendo seu pão, vendendo a sua carne, ele tende a tirar um lucro com isso. E é com esse egoísmo, com esse lucro que a pessoa tende a ter,
é que eu tenho que contar com a prestação do serviço. E para provar isso, ele utiliza o que hoje chamamos de teoria da oferta e da procura. Basicamente, isso seria o quê? A abundância de mercadoria mais a baixa procura seria igual à queda do preço de um determinado produto. E a mercadoria escassa, a falta da mercadoria, mais a alta procura seria igual ao aumento do preço das mercadorias. Esse daí o conceito principal da mão invisível. Porque o que a Adam Smith fala? Vamos se dizer que eu tenho uma fábrica de copos. Eu vou produzir copos querendo obter lucro desses copos. O que eu vou conseguir com isso? Uma vez eu produzindo copo além da necessidade das pessoas, o preço dos meus copos vão cair. Isso automaticamente faz com que eu controle a minha produção de copos e também controle o preço de mercado desse copo. E vice-versa também. Se a escassez de uma determinada mercadoria faz com que aumente a procura para ela, e aumentando a procura por essa mercadoria tende também a aumentar o preço deste produto. Ok? Bom, espero ter te ajudado, espero que tenha gostado. Mais pra frente vou fazer um vídeo exemplificando. Pessoal, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouco, né, sobre essas ideias e esses preceitos aí liberais. Pessoal, para a gente finalizar então a aula, eu voltei aqui na apostila, né, de vocês, para ver as atividades aí que vocês vão fazer. Então, vocês vão começar a ler esse enunciado aqui na página 69. O Estado é o conjunto tal das instituições. Ele termina aqui no início da página 70. E depois tem essas 3 questões aí para vocês responderem. Vocês vão responder as questões no caderno. Quadro vermelho, azul e preto. Aí vocês vão responder cada uma dessas questões aí no caderno, tá ok? Depois, pessoal, vocês vão ler esse trecho aqui que está em roxo, né? Vão ler esse texto e vão responder essas perguntas aqui, ó. 1, 2 e 3 sobre esse trecho aqui, tá? Então, ó, pergunta 1, 2 e 3. Depois, pessoal, vocês vão continuar lendo aí o final da página 70. Ler esses conceitos aqui na página 71. Anarquismo, socialismo, liberalismo. Aí vocês vão responder a questão 5 e 6 no caderno também, referente a tudo que vocês leram e ouviram nos vídeos. E a questão 6, vocês vão ler esse trecho aqui, ó, liberdade e cidadania, para poder responder ela. Vocês vão ler esse fragmento, né, desse texto aqui, texto do filósofo Montesquieu, do livro Espírito das Leis. Vocês vão ler esse trecho para responder a questão número 6. Tá ok, pessoal? Daí finaliza a nossa atividade aí da semana de filosofia. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham entendido. Vocês podem pedir novamente aí para o educador estar passando o vídeo para vocês, caso, né, uma primeira passagem não tenha ficado muito claro. E boa aula para vocês, uma boa semana e fiquem com Deus, tá bom? Um abraço aí a todos.